A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje nós estaremos dando continuidade ao projeto Leitura da Bíblia em um ano. Hoje estaremos lendo Gênesis, capítulos 46 ao 48 e Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 1 ao 30. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de compartilhar com seus amigos e de deixar o seu like. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Gênesis, capítulo 46. Jacó e toda a sua família descem ao Egito. E partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque seu pai. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, seus meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram seu gado e a sua fazenda que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele, os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque e Palu, e Esrom e Carmi. E os filhos de Simeão, Gemuel e Jamim, e Oade e Jaquim e Zoar, e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá, e Onã, e Selá, e Pérez, e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. E os filhos de Isacar, Tola e Puva, e Jó, e Sinrom. E os filhos de Zebulon, Sered e Elon e Jaleel. Estes são os filhos de Leia, que deu a Jacó em Padã-Arã, com Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion e Agi, e Suni e Esbom, e Eri e Arode e Areli. E os filhos de Azer, Imna e Isvá, e Isvi, e Berias, e Será, a irmã deles, e os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia, e que deu a Jacó estas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Belá e Bequer, e Asbel, e Gerá, e Naamã, e Ei, e Ros, e Mupim, e Upim, e Ardê. Esses são os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas, e o filho de Dan, Uzim. E os filhos de Naphtali, Jazeel e Guni, e Jezer e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e que deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que descenderam dele, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. O encontro de José com seu pai.
E Jacó enviou José diante de sua face a José, para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo o que têm. Quando, pois, acontece que Faraó vos chamar e disser: Qual é o vosso negócio? Vou voltar ao 33. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: Qual é o vosso negócio? Então direis: Teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. Capítulo 47. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que têm, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face, no melhor da terra. Faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E trouxe José Jacó seu pai e o pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos de sua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramassés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Como José comprou toda a terra do Egito para Faraó. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dai-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vô-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos,
e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa mente, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: A vida nos tens dado, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, pôs isto por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão. E frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. E disse ele: Jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Capítulo 48. Jacó adoece. E aconteceu depois dessas coisas que disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e um deu parte a Jacó e disse: Eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar-se, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente, depois de ti em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua geração que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã. No caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata, e eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém.
E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Peço-te, traze-mos aqui para que os abençoe. E, não, voltando aqui, os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice. Já não podia ver bem, e fê-los chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. Jacó abençoa José e os filhos deste. E Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua espada sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até esse dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe esses rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim à cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: Eu o sei, filho meu, eu o sei, também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti, Israel, abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço da terra, mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 1 ao 30. A parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo onde não havia. Não. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por essas parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque àquele que tem se dará, e terra em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado.
Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos. E para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não os ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. A parábola do trigo e do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.